Oi, eu sou o Felipe e uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal é: Felipe, você é ateu? E por vezes num tom de indignação, como se a minha visão religiosa alterasse a percepção que a pessoa poderia ter de mim. O que na verdade é até de se esperar. No contexto social em que a gente vive, as pessoas tratam as próprias crenças não como um pedaço da sua personalidade, mas como a própria identidade. Diferente de um gosto musical ou jeito de se vestir, a religião costuma se tornar o pilar que sustenta a realidade ao redor da pessoa. Qualquer discordância ou questionamento em relação à ideia passa a ser um ataque ao indivíduo. Por isso parece ser tão importante descobrir se eu sou digno de compartilhar um pedacinho dentro da sua cabeça. Mas só se eu não for um enviado do diabo. Afinal, ou você é da minha religião, ou é do mal supremo, claro. Mas tem também aquelas pessoas que perguntam isso por curiosidade mesmo. O que também é de se esperar, já que eu me proponho a falar de questões que acabam esbarrando na religião, como a moralidade, por exemplo. É claro que o meu público vai querer saber qual o código moral que eu sigo e se ele inclui regras pré-estabelecidas por uma entidade transcendental. O que nos leva a uma pergunta interessante. E aí, será que dá para ser uma pessoa moral e não acreditar em deuses? Para quem tanto me faz essa pergunta, tá aí. Finalmente um vídeo não para responder isso, mas para abordar um tema muito mais interessante. Independentemente do que eu acredito, será que precisamos mesmo de Deus? Há quem diga que não precisamos de Deus nem para ser cristão. Daí o título desse vídeo. Mas antes disso, dá para definir o ateísmo como a falta de crença em um deus ou deuses. A palavra em si vem do grego a, que é sem, e theos, que é Deus. E eu tô citando a origem grega aqui, não só para fazer cosplay de Mário Sérgio Cortella, mas porque realmente é um bom caminho para começar. A adoração dos múltiplos deuses do panteão do Olimpo era central para a vida religiosa, cultural e política grega, com rituais e festivais dedicados a essas divindades. E é aí que o ceticismo filosófico surge como um desafio ao status quo. Os filósofos pré-socráticos, como Xenófanes e Demócrito, ofereceram explicações alternativas para os fenômenos naturais, questionando a necessidade de deuses para entender o mundo natural. Começavam a surgir as bases do pensamento racional. Críticas filosóficas também surgiram contra os deuses antropomórficos, que eram retratados com falhas humanas. Até mesmo Platão, que ainda defendia o teísmo, chegou a questionar as qualidades morais e intelectuais atribuídas aos deuses. Mas pensadores como Protágoras e Górgias questionaram a existência e a natureza dos deuses, enfatizando a importância da investigação crítica e a limitação do conhecimento humano. Os verdadeiros ateus raiz. O problema é que ser contra os deuses oficiais abertamente na Grécia Antiga poderia levar à perseguição. Não à toa Sócrates, que nem era ateu, foi considerado um por não acreditar nos deuses certos, como no seu famoso julgamento descrito por Platão em Apologia de Sócrates, e posteriormente à sua morte, como descrito em Fédon. Ateísmo era um crime gravíssimo. Resumindo, onde houver um ou mais deuses como lei, vai ter alguém para questionar os limites dessa autoridade. Desafiar as instituições religiosas e, por consequência, a existência dos deuses que elas usam como cabresto, ajudaram a promover o racionalismo e as filosofias seculares e moldaram essa nossa exploração contínua das crenças e das descrenças, no plural. Se tem muitos jeitos de acreditar, também tem muitos jeitos de desacreditar. Por exemplo, para alguns, crer não é o bastante. É necessário garantir que todos creiam igual também. E todo movimento tem a sua contraposição. Às vezes, não basta descrer. É preciso espalhar a descrença. Se o ateísmo é a descrença em deuses, o antiteísmo vai um pouco além. No antiteísmo, os ateus não apenas rejeitam a ideia de um poder superior, mas também se envolvem ativamente em uma batalha intelectual contra a religião. Um dos principais nomes nesse assunto, não é o Pirula, é Christopher Hitchens. Para ele, a crença em Deus é perigosa e prejudicial, promovendo comportamentos destrutivos. Em seu livro Cartas de um Jovem Contrário, de 2001, ele descreveu a si mesmo como um antiteísta, acreditando que todas as religiões são versões diferentes
diferentes das mesmas mentiras e instrumentos de controle, e que a influência e as crenças religiosas sempre vão ter um impacto negativo superior ao positivo. E eu cito o Christopher Hitchens aqui porque as suas definições são boas para identificar as fragilidades desse pensamento. Eu não acho viável ser um crente chato de sinal trocado. Ninguém gosta do religioso que quer vilanizar a descrença, e claro que o inverso vai, no mínimo, ser mal visto. Geralmente essas discussões vêm de uma pré-definição de que o outro lado é mal, e a partir disso a pessoa monta os seus argumentos, o que te impossibilita de enxergar os pedacinhos bons de um todo confuso. Para mim, sempre pareceu fazer mais sentido começar essa discussão zerado. Por isso é importante entender que ateísmo e antiteísmo não são a mesma coisa. Ateísmo não é religião. Você não precisa comprar o pacote completo, e é justamente porque o pacote completo das religiões costuma incluir um código moral extremamente específico que, logo, quem tá fora do pacote deve ser imoral. E qualquer pessoa com o mínimo de bom senso sabe que não é verdade, né, Datena? Aliás, acreditar que a moralidade provém de Deus é até contraintuitivo, porque pensa comigo, se a moral é boa porque vem de Deus, ela não é boa. É só uma lista feita por uma entidade fora da nossa compreensão. Mas se a moralidade é boa por si só e por isso vem de Deus, quer dizer que ela é boa de forma independente e não precisava de Deus nessa equação. Então, a moralidade não é exclusiva dos sistemas religiosos. Ela pode ser muito bem fundamentada na razão, empatia, normas sociais e uma compreensão aprofundada da experiência humana. Essas características não nos foram concedidas exclusivamente por mandamentos divinos, mas são resultado do nosso desenvolvimento biológico e da dinâmica social. O egoísmo pode ajudar o indivíduo, mas é contraprodutivo para as populações. Ou, se preferir, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. E principalmente, assim como a metafísica da moralidade, negar deuses não é o mesmo que negar a espiritualidade. Não tem nenhum tipo de incompatibilidade entre ateísmo e superstição sobrenatural e outras crenças metafísicas. Esse é um dilema que não existe. Dá pra ser ateu e ler horóscopo, ter medo de fantasma, acreditar em reencarnação, etc. Então, o meu ponto é, pessoas religiosas e pessoas não religiosas podem sim compartilhar o mesmo alvo moral, ainda que cheguem lá por caminhos diferentes. E é aqui que surge um paradoxo estranho. O cristianismo é muito mais complexo do que o pastor gritando na televisão faz parecer. Ainda existe debate hoje se o cristianismo atual não seria menos Cristo e mais Paulo, uma espécie de paulinismo. As igrejas em geral seguem muito mais as interpretações do apóstolo Paulo de Tarso do que as falas de Jesus Cristo em si, principalmente porque a gente nunca vai saber as coisas que Jesus disse de verdade. Nós nunca tivemos acesso às falas diretas dele. Na verdade, a gente nem sabe direito se Jesus existiu. Quando se trata de estabelecer a existência de um Jesus histórico, os estudiosos precisam usar uma combinação de evidências textuais e históricas. Não temos relatos diretos da época em que Jesus supostamente viveu, mas temos fontes antigas, tanto de perspectivas cristãs quanto não cristãs, que citam tal de Jesus que andou mesmo ali por aquelas bandas. A primeira vez que vão falar de Jesus é pelo menos uns 25 anos após a sua suposta morte. Em geral, costumam levar em consideração as fontes não cristãs do primeiro e segundo séculos que mencionam Jesus e as primeiras crenças cristãs, tipo Joséfo, um historiador judeu que menciona Jesus em sua obra Antiguidades dos Judeus, e também Tácito, um historiador romano que faz referência a Jesus e a sua execução na cruz em seu livro Anais. Ou seja, ainda que Jesus não seja a encarnação do Verbo divino na Terra, existe a possibilidade de ele ter sido um cara, tipo Confúcio, Siddhartha Gautama, Gandhi. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você não é só papo de igreja, é uma doutrina moral filosófica extremamente útil sobre empatia e cooperação. O ponto aqui é que, sim, você pode aceitar a religião cristã como correta, e essa é a beleza do Estado laico. Mas se apropriar dos signos e dizer que há um jeito objetivamente certo de segui-los, está completamente errado. As religiões abraâmicas precisam ter consistência interna. E só. Não são os católicos ou os protestantes que possuem a patente da marca Jesus Cristo limitada. Então, seguir os dogmas de uma religião diz a respeito à religião em si, e não ao entendimento da vida, da existência de Deus e etc. Você pode organizar os elementos e chamar a organização de sua, mas os elementos
ainda são democráticos. Dá pra focar em só entender quem foi esse cara que andou lá pela Galileia. O jesuísmo, por exemplo, tenta se afastar desse paulinismo que gerou tantos conflitos cristãos. É um sistema de crenças que se concentra nos ensinamentos e na vida de Jesus Cristo, sem necessariamente aderir às instituições ou doutrinas religiosas específicas. As pessoas que se identificam com o jesuísmo podem sim ver Jesus como um guia espiritual e tal, mas podem também seguir como um exemplo, buscando viver uma vida de bondade, empatia e de serviço ao próximo. É praticamente meio caminho andado para se tornar um ateu cristão. Lembra que eu falei que existem várias formas de descrer? O agnosticismo é uma visão em que uma pessoa diz que não sabe ao certo se Deus ou deuses existem ou não. Os agnósticos entendem que a existência de Deus é incerta e não pode ser provada ou refutada com evidências ou conhecimentos disponíveis no mundo natural. Ou seja, o teísmo é sobre o que eu acredito. O gnosticismo é sobre o que eu sei. Então, um teísta gnóstico diz: eu posso provar que Deus existe. Por isso eu acredito. Um teísta agnóstico diz: eu não posso provar que Deus existe, mas eu acredito. Então, um ateu agnóstico, ou como Richard Dawkins vai chamar de ateísmo forte, vai dizer: não é que eu não acredito na existência de Deus, eu sei que ele não existe. Agora, um ateu agnóstico vai dizer: eu não acredito em Deus, mas também não sei se existe ou não. Esse último geralmente está mais aberto a discutir daquela perspectiva que eu falei lá atrás, com menos pedras nas mãos. E o benefício é que você consegue enxergar as coisas menos borradas na sua frente. Por exemplo, Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, criou a Bíblia Jefferson, uma obra religiosa sem religião. O livro editado omite milagres e referências sobrenaturais, destacando Jesus como um professor de moral em vez de uma figura divina. Ele via Jesus como um filósofo que ensinava princípios de moralidade e acreditava que suas doutrinas eram compreensíveis mesmo para uma criança. Ou seja, estranhamente dá para rejeitar Deus e se aproximar de Jesus. O ateísmo cristão é uma forma de cristianismo em que as pessoas não acreditam literalmente em Deus, mas ainda encontram significado nos ensinamentos de Jesus e na cultura cristã. Claro, alguns seguem Jesus apenas como um exemplo moral sem considerá-lo divino, mas alguns ateus cristãos apenas rejeitam a crença em um Deus transcendental e veem Deus apenas como parte do mundo natural. É algo que pode ser chamado também de teotanatologia, ou a teologia da morte de Deus. E essa suposta morte pode ser entendida de inúmeras maneiras. Seja um Deus que realmente nunca existiu, seja um Deus que até existiu, mas nos abandonou, e o mais óbvio, um Deus que existiu e que não existe mais porque morreu. Tanto no sentido filosófico, como Nietzsche propôs, quanto fisicamente mesmo. Para alguns, a morte de Jesus na cruz teria sido esse momento. Não foi apenas o Cristo que deixou a terra, mas o próprio Deus se sacrificou. As interpretações são muitas. Thomas Altzer, um dos maiores defensores do ateísmo cristão, escreveu alguns livros como O Novo Evangelho do Ateísmo Cristão, Vivendo a Morte de Deus e Rumo a um Novo Cristianismo. Leituras sobre a morte de Deus. As visões religiosas de Altzer ganharam atenção em 2 artigos da revista Time durante seu tempo na Universidade de Emory. Ele defendeu o conceito da morte de Deus se baseando em diversas influências e autores. Essas ideias provocaram debates sobre o declínio e a potencial evolução do cristianismo, enquanto novos movimentos, como o próprio jesuísmo, contribuíram para o desenvolvimento dessas que são consideradas teologias pós-cristãs. Achar que as ideias filosóficas do cristianismo não podem se desassociar da existência de um Deus é uma ideia exclusivamente teísta. Sabe quem tem medo de não seguir a religião por completo? O religioso. Descrer não significa rejeitar. Eu, particularmente, não me permito aceitar pacotinhos fechados de ideias. E você pode muito bem pegar os frutos que achar mais saborosos ou moralmente corretos dessa árvore. O mesmo pode ser aplicado a literalmente qualquer religião. E a qualquer coisa, na verdade. A necessidade de uma exclusividade mental costuma ser uma exigência para que você receba os benefícios sobrenaturais das religiões. E se você não acredita nisso, religiões não são nenhum bicho-papão, são apenas modelos morais e sociais. Se o ateísmo estiver certo, você não vai receber nenhuma punição no inferno por cometer pecados. Mas levando em consideração que alguns deles são não roubar, não matar e etc., seria legal se apenas o medo de punição não fosse um incentivo maior para tentar
ser uma pessoa melhor. Com vida após a morte ou sem, vamos tentar deixar esse lugar melhor do que a gente encontrou. Não importa onde você busque. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.